E aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Vinícius e hoje eu vou fazer um vídeo introdutório da unidade de problema número 5 de crescimento e desarrocho da Universidade Nacional de Rosário, a UNR, mas nos próximos vídeos vai servir para todo mundo que se interessar por imunologia e eu espero poder ajudar vocês, né? Aqui nessa unidade de problema a gente vai dar uma dissecada agora no enunciado, na problemática, para que a gente possa abordar todos os caminhos possíveis do que oferece, né, o enunciado. Então fala que a Lara é uma menina de 5 anos, que enquanto ela joga no pátio da sua casa, ela vai cair sobre uma madeira, e aí vai ter uma perfuração no bracinho dela com um prego, o qual vai produzir uma dor e uma inflamação local. E aí obviamente a mãe ficou preocupada, né, porque a Lara caiu, se machucou, teve um corte ali, tá com dor, deve estar chorando. Então a mãe vai até o centro de saúde do bairro para ver se tem que colocar alguma vacina antitetânica na Lara. E aí durante a consulta o médico vai solicitar a carteira de vacinação da Lara. Tá? Então a gente vai fazer uma dissecção aqui da problemática, dissecação seria, eu acho, né? E a gente vê que tem 4 caminhos possíveis e na realidade todos eles devem ser abordados porque tudo é importante, né? A gente não pode querer abordar as situações reais do cotidiano só por um aspecto, né? Então a gente vê que existem alguns aspectos biológicos, que a gente vê o que acontece ali com a dor e inflamação, né? O momento que a Lara se tem uma perfuração no bracinho dela, então dor e inflamação são respostas imunológicas que eu vou desenvolver durante os vídeos. Eu não vou agora fazer explicações muito profundas agora sobre o que é inflamação, sobre o que é a dor, quando isso acontece, que tipo de resposta se é uma resposta inata, adaptativa. Eu não vou fazer esse tipo de resposta, esse tipo de explicação agora. É só uma explicação muito mais simplista e simplória, só para a gente ver por onde a gente pode abordar essa problemática. O aspecto preventivo é saber sobre o que é uma vacina, qual é a importância dela, né? Se ela tinha vacina, o que aconteceu com o corpo dela. Se ela não tinha vacina, o que aconteceu, né? Pode provocar algum malefício. O tétano, o que ele é? Ele é uma bactéria, ele é um vírus, ele tem toxina, não tem toxina, o que ele provoca no corpo. Tudo isso são fatos que se a gente souber isso, a gente vai poder interpretar muito melhor e vai estudar o conteúdo como algo real e concreto e não alguma coisa que a gente vai memorizar e vai dizer, nossa, eu memorizei todo o carnê de vacinação, mas eu não sei para que serve uma vacina, eu não sei qual é a importância da vacina antitetânica, por exemplo. Então, a gente entendendo isso, a gente vai entender a importância da Lara ter, né, e o médico pedir e conferir se a mãe conseguiu manter organizadinho. Na realidade não é a mãe, é o próprio centro de saúde, os médicos vão organizar e a mãe o que ela tem que fazer é manter aquele carnê intacto, né? Então a gente vai saber também se o centro de saúde tem algum registro, tem alguma história que eles mantêm lá, então tudo isso é muito importante. Então vem um outro aspecto que é o aspecto social, saber como funciona um centro de saúde, o que é a APS, o que ela cobre, quais são os níveis de atendimento, qual o nível que a Lara deveria ter ido, é o bairro mesmo, tá certo isso, né? Qual tipo de médico vai ter lá, vai ter um pediatra para cuidar dela, ela vai poder fazer uma sutura, vai poder limpar, vai poder fazer isso, poder fazer aquilo. Tudo isso é importante a gente entender para que a gente possa estudar essa unidade de problema como uma coisa que pode surgir para a gente futuramente, né, na nossa profissão. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Outra coisa são os aspectos psicológicos. Ela é uma menina de 5 anos, então a gente vai ter tanto 2 autores que são pessoas que fizeram teorias psicológicas e a faculdade usa muito, que é o Piaget e o Freud, tá? O Piaget, ele vai tratar de um desenvolvimento muito mais cognitivo, tá? São as etapas que a gente vai podendo ter uma capacidade de realizar coisas sempre orientadas pela nossa cognição, tá? Então, quando a gente tem 2 anos, a gente faz até 2 anos a gente faz um tipo de atividade mais repetitiva, mais motora, reflexa, né? E depois, isso eu vou abordar com mais calma, obviamente, né? Por isso que eu estou falando, é só uma explanação bem geral,
bem genérica, para a gente só ter uma explanação sobre o que se trata cada aspecto da unidade de problema. Depois, com o tempo, a gente vai adquirindo uma capacidade de entender coisas concretas, de também os jogos imitativos. Então, assim, o Piaget, além dele tratar da cognição, ele fala da importância dos jogos, né? A gente pensa que mas é uma bobagem, toda criança joga. Não, a gente vai ver nos próximos anos na faculdade, principalmente no segundo ano, tem uma matéria que se chama, um conteúdo que se chama Trabalho e Tempo Livre, vocês já devem ter escutado. E esse conteúdo, ele mostra que muitas crianças, elas são privadas do jogo, né? Eles já trabalham desde pequeno, então isso altera muito todo o desenvolvimento cognitivo deles. Então, se a Lara está jogando, é um ponto positivo. Que bom que ela pode jogar, ela pode brincar, porque ela está se desenvolvendo psicologicamente. A gente vai ver no outro autor que é usado, que é o Freud, que ele vai ter um desenvolvimento libidinal, tá? A chave mestre para o desenvolvimento humano do Freud é a libido, tá? É o eros. Então tem vários outros sinônimos que vão conformar a teoria freudiana, diferente da teoria do Piaget, que vai ficar mais nessa parte cognitiva, do comportamento, de entender como que a gente consegue criar esquemas mentais para interpretar a realidade, tá? Então, só nessa explanação curta a gente viu 4 caminhos que são todos eles importantes, a gente tem que saber todos eles, mas a gente pode iniciar falando sobre o centro de saúde, da importância de existir próximo dos bairros, cada bairro possuir um centro de saúde para esse tipo de atendimento, que precisa de um atendimento rápido, por isso, e a importância da vacina, porque com a vacina o corpo dela já respondeu assim. Então, bom, eu não vou fazer uma introdução, queria deixar isso até por final, para essa playlist que a gente vai fazer, para a gente junto compor uma introdução que fique bom para todo mundo. Tá? Então tem os aspectos biológicos, como eu já falei, eu vou abordar isso bem detalhadamente, e os psicológicos. Vou passar para o próximo slide aqui, que a gente vai ver um glossário aqui, né, um conjunto de conceitos que a gente vai definir aqui rapidamente, só para a gente poder entrar nessa matéria e ter mais consciência do que vai ser tratado, né? Então, a imunologia é um dos conceitos, eu vou passar devagar para não apurar muito, mas a imunologia, a gente sabe que logia é o estudo tá? É o estudo daquele determinado campo do conhecimento. Imuno, tá? Imuno ele vem de uma origem, não me lembro se é do latim ou do grego, mas sempre na medicina a maioria desses conceitos vão vir ou do latim ou do grego, os conceitos mais que não são tão cotidianos. Imuno é aquele que fica livre, tá? Então, assim, eu sou um parlamentar, por exemplo, sou um deputado federal, aí eu tenho a imunidade para ter uma liberdade de expressão, vamos supor, ou eu sou, no caso, um policial militar, aí se eu estou num tiroteio eu tenho imunidade para poder atirar e não ser punido, ser penalizado. Claro que não é bem assim, eu estou dando um exemplo bem geral, de repente falei algumas bobagens aqui em relação à legislação, não é o meu objetivo, só estou querendo dizer que imune é aquele que fica livre, tá? Então o nosso sistema imunológico, ele tenta nos livrar das doenças, né? Então por isso que ele é o sistema imune, ele está sempre tentando nos livrar, nos deixar livre. Antígeno, tá? É outra palavra que é muito usado. A gente vai ver que o próprio tétano, ele vai ser um antígeno ou patógeno. Agora a gente já vai ver o que significa essas palavras. Anti, no grego, quer dizer contra, né? Eu sou anti-racismo, eu sou anti-violência, eu sou anti-isso, anti-aquilo. Eu sou contra, tá? É alguma coisa que eu sou o oposto daquilo. Eu não vou endossar aquilo, tá? Isso isso quer dizer o prefixo anti. Geno é aquele que gera, tá? Então eu sou anti o gerador, nesse caso. Gerador de quê? De doenças. Por isso que muitas vezes é usado, em vez da palavra antígeno, se usa patógeno, tá? Pato quer dizer padecimento. Por isso que o paciente não é aquele que tem paciência. O paciente é aquele que padece. Então, patógeno é uma palavra que significa gerador de
padecimentos, de patologias, tá? Então esse é outro conceito que a gente precisa entender, que é muito usado. Outra palavra é inata, tá? Inato é aquilo que é inerte, que é inerente. Eu não, por exemplo, eu não posso, com o tempo, vamos supor, eu vou adquirir mais um olho. Não, é inato que eu tenho 2 olhos, tá? Eu tenho uma boca, eu tenho um nariz, eu tenho 2 orelhas, mas eu posso, com o tempo, obviamente, perder a capacidade de enxergar. Isso sim, isso vai alterando, mas eu não posso, com o tempo, querer que um órgão meu, que eu não posso ganhar outro órgão. No caso, eu já nasci assim, é assim que eu sou, por assim dizer. Pode existir má formação congênita? Sim, pode, isso é outra coisa. Mas o que quer dizer inato é o que já é teu. Vamos supor, a linguagem no ser humano, ela é inata. A gente já nasce interpretando as coisas. O bebê já vê o rosto da mãe, se a mãe está triste, se ela está feliz. Isso é uma coisa inata do ser humano. Então tudo que já vem com a gente é inato, tá? Outra palavra que é muito usado dentro desse conteúdo, né, para a gente entender a imunologia, são as barreiras. O que é uma barreira? Barreira é tudo aquilo que provoca uma obstrução, tá bem? Então, vamos supor, eu estou andando de carro numa faixa, né? Eu estou andando numa rua, estou indo, e aí daqui a pouco vem alguma obstrução que me impede de passar. Isso é uma barreira, tá? Isso a gente vai ver também em outros conteúdos, principalmente quando a gente vê a hemodinâmica, né? A gente vai ver que o sangue, por exemplo, ele está sempre fluindo, né? O fluxo é o movimento que está acontecendo. Quando existe uma obstrução, tá? Quando existe uma obstrução, uma resistência. Então a barreira, ela pode ser muito pensada como resistência. Ela impede que aquilo siga acontecendo, tá? Outra palavra muito utilizada. A gente vai entender agora, depois em contexto. Agora eu estou falando muito solto, talvez fique um pouco complicado. Mas já são conceitos que, se vocês anotarem aí, refletirem um pouco, quando vocês começarem a entender o conteúdo já mais em movimento, ele acontecendo, tudo vai ficar mais fácil, porque quando eu citar a palavra barreira, vocês vão na hora pensar, cara, é aquilo que está impedindo, é uma obstrução. A outra palavra é fagocitose. Tá? Quando a gente fala citose, geralmente a gente está falando de célula. Tá? Por exemplo, o eritrocito, tá? O eritrócito também em português. Cito quer dizer a célula, tá? Se eu não me engano, posso estar equivocado, mas se eu não me engano, o eri quer dizer vermelho. Hemácia também, o hemo quer dizer vermelho, vermelhidão, sangue quer dizer também. Mas, bom, não vem o caso. Cito, sempre que vocês verem essa palavra, vocês estão falando de uma célula, cito, tá? Fago quer dizer comer, se alimentar, fazer a digestão, mas principalmente comer. Então, fagocitose, tá, é um alimento, é uma maneira da célula comer algo, tá bom? É outro processo muito importante, inclusive foi prêmio Nobel, a descrição da fagocitose. Então isso são conceitos que parecem bobagem, a gente já viu em ensino médio e tal, mas a gente tem que saber isso com detalhe porque faz parte da resposta imunológica e vai ter muito a ver com o que está acontecendo com a Lara. A gente nunca pode desviar da unidade de problema, porque ela nos guia para a gente poder pensar e agregar conteúdos e estar sempre circundando naquela problemática. A outra palavra é inflamação. Inflamação, eu não vou entrar aqui na explicação etimológica de onde vem a palavra, mas é um conceito muito antigo que foi descrito antes de Cristo. Se vocês procurarem um cara chamado Cornélius Celso, ele foi um dos primeiros que descreveu a inflamação, né? Porque, principalmente os sintomas da inflamação, aquilo que a gente consegue olhar, que é a dor, o calor, o rubor, a tumefação e a perda parcial da função. Tá? Então a gente vai ver por que acontece a dor, por que acontece o calor, a tumefação, né, que é o edema, o inchaço. Tudo isso acontece por motivos químicos que estão acontecendo, né? São reações que o nosso corpo provoca. Então a inflamação a gente tem que sempre levar em consideração que ela não é uma patologia, ela é uma resposta do organismo.
O organismo está tentando se defender contra esses patógenos, que a gente já viu que são os geradores de doença. Outra palavra é adaptativa. A gente vai ver que existe uma imunidade adaptativa e uma inata. Tá? Por isso que eu abordei essa palavra também. A inata é a que vai ficar, a gente nasceu e vai ser quase sempre assim. Ela não vai ter alteração, salvo se tiver uma depressão do sistema imunológico, mas aí já não vem ao caso. Adaptativa é aquilo que a gente se adapta, aquilo que a gente adquire, a gente se ajusta. Vamos supor, eu saí na rua e está muito frio. Eu posso me adaptar ao frio? Sim, eu posso colocar um casaco. Ou se está muito calor na rua, eu posso me adaptar ao calor? Sim, eu vou tirar o casaco. E assim por diante, tem vários exemplos que a gente pode citar que a gente vai conseguir entender esse conceito do que é adaptativo e do que é inato. Tá? E nosso sistema imunológico também, ele se adapta a determinados patógenos. Ele chegou, agora eu já reconheço ele, eu sei me defender. Outra palavra é anticorpos, tá? Essa palavra anticorpos, ela também, existem outras que são antitoxinas, que são para outras coisas, então são contracorpos. Nesse caso, anticorpos contra corpos. Que corpos? Corpos estranhos. Corpos que o meu corpo não reconhece, coisa que não é minha. Então, a gente vai ver que são proteínas, tá? São imunoglobulinas. A gente vai ver que tipo, se ela é terciária, se ela é quaternária, se ela é um monômero. Outra coisa que, quando vocês escutarem essa palavra, é um monômero, é um dímero, um pentâmero, um trímero. Mero quer dizer unidade, tá? E mono, uma. Então, é uma unidade. Quando fala dímero, são duas unidades. Então, os anticorpos, as imunoglobulinas, elas são proteínas e elas vão ter, às vezes, uma unidade, duas, três e etc. A gente vai ver isso com o tempo, com calma. Eu só estou comentando que o anticorpos é uma proteína que vai proteger contra os corpos estranhos, que geralmente são patógenos, que a gente já viu que causam patologia. Ficou meio repetitivo, mas tudo bem. A outra palavra é sistema. Muito importante, né? Porque a gente tem que, quando a gente fala o sistema imunológico, o sistema cardiovascular, o sistema respiratório, sistema o que é? É um conjunto de elementos que interagem para um determinado fim acontecer, para um determinado objetivo acontecer, tá bem? Então, vamos supor assim, eu quero um objetivo de encontrar o número 4, vamos supor. É uma bobagem agora que eu vou falar, mas tudo bem. Como que eu posso fazer com que o número 4 seja encontrado? Se eu tenho que fazer um cálculo para obter ele, eu vou ter que fazer 2 mais 2 vai dar 4. Tá? Então, isso aqui que é um conjunto de elementos separado, que é o 2 mais o 2, ou pode ser 2 mais 1 vai dar 4. São um conjunto de elementos separados que vão interagir entre eles para poder obter um determinado objetivo. Tá? Então, o sistema imunológico, a gente vai ver que tem umas células que são os linfócitos, que são os eosinófilos, que são os basófilos. Parece tudo difícil agora, mas a gente vai, de certa maneira, vai desvendar, vai desnudar todos esses conceitos para a gente ver eles em movimento acontecendo e para que fique uma coisa que realmente acontece. Os cientistas têm um esforço enorme para poder descrever as coisas, para ficar fácil para a gente poder entender o que está acontecendo no corpo, como tratar, como prevenir, tá? Então tudo isso vai ficar aclarado nas próximas aulas que a gente vai ter. Eu vou terminar aqui para a gente não entrar já na aula propriamente dita. Essa foi uma introdução, espero que vocês tenham gostado e, bom, qualquer coisa aí deixe nos comentários e nos vemos em breve.